Shalom, shalom, minha gente. Sejam todos muito bem-vindos ao RicaCast. Sim, podcast que nasceu para te ajudar a romper de forma intencional, completa e ajustada. Baseado em 1 Tessalonicenses 5:23, onde a instrução de Deus é nos apresentarmos assim, de forma completa, cuidando do corpo, da alma, do espírito e com passos intencionais para as transformações que nós desejamos viver. E sempre um convidado que me inspira na minha jornada, que de alguma forma são pessoas que me estendem as mãos, às vezes de forma indireta, sem ter noção do quanto conteúdo que eles produzem para abençoar o mundo me alcançou de alguma forma. E o episódio de hoje eu te aconselho chamar suas amigas, prima, nora, sogra, vizinha, manda para todo mundo e não esquece de se inscrever nesse canal, ativar o sininho, porque toda quarta-feira, às 12 horas, tem um episódio transformador para a sua vida. Mesmo porque a informação, a verdade, liberta. E hoje eu tenho a alegria de receber uma mulher de Deus que eu admiro há bom tempo, tá? Sigo, sou abençoada e transformada nas minhas escolhas através da vida dela. Eu estou me referindo à querida Elizabeth Pimentel, coisa rica, que alegria! Olha, a alegria é minha, viu? É muito bom estar aqui com você. Estou Que nessa legal, expectativa. Aliás, a gente já está nessa expectativa há um tempo, né? E agora verdade. deu, tempo de Deus, né? Uau! E em nome de Jesus, esse programa que hoje vai abrir, né, a oportunidade para muitas pessoas encontrarem caminhos. E eu quero te parabenizar por esse Ah, podcast, né? Que eu obrigada. sei que está ajudando muita gente, vai continuar, e é um projeto e tanto, maravilha. E eu estou Uau! feliz em participar dele, muito feliz. Ai, gente, deu certo. Vocês não têm noção do quanto a minha expectativa, viu? Para poder te ter Aham. aqui. Mesmo porque, gente, quem segue, né, Elizabeth nas redes sociais pode ser testemunha de tudo que eu tô falando aqui, o quanto eu sou abençoada, e o quanto a sua voz foi usada por Deus para me puxar de um buraco muito profundo. Que, Que aliás, bom saber. um buraco que poucas mulheres conseguem sobreviver. É. E que bom que você disse sim para essa vocação, para sua profissão. E antes que a gente comece a entrevista, fala para mim quem é Elizabeth? Hum. Bom, essa pergunta é a mais difícil de todas, né, hoje, né? Porque às vezes as pessoas quando eu vou ministrar em alguma igreja, a pessoa fala assim: como é que você quer que eu te apresente? Aí eu falei: bom, a forma com que apresenta é aquilo que a gente é, né? É E a isso. única coisa que eu tenho certeza na vida é que eu sou filha de Deus. Ah, somos. Mas eu sou psicóloga, né? Sou escritora. Aliás, tinha um sonho de escrever desde pequenininha. É É. mesmo, que Aliás, o lindo. meu sonho de pequenininha era crescer para mudar o mundo, né? E tá E acontecendo. eu era tímida demais, tanto que eu nunca contei isso para ninguém, né? É Mas eu mesmo. sonhava em crescer para mudar o mundo, isso estava na minha cabeça, né? Uau. Até que eu descobri que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então, quando você ajuda uma vida, você muda o mundo, não é? Ah, Então, eu perfeito. realizo meu sonho hoje, mudar o mundo assim, né? Podendo contribuir com outras pessoas, né? Que Mas lindo. esse é o meu trabalho, né? Também ministro nas igrejas, fico feliz demais de levar a palavra de Deus para o mundo, né? Assim como você faz, né? Uau. Então, essa é a minha alegria, ser uma serva do Senhor. Ah, gente, que linda. E a sementinha plantada na infância, né? Eu É, acho incrível essa forma que Deus tem de nos provocar. sim. E às vezes as pessoas olham e dizem que é do nada. Mas a Ah, semente plantada na infância e nós estamos aqui colhendo, minha é gente. verdade. É Então, eu espero verdade. muito hoje desse podcast. Bom, Elizabeth, um dos assuntos, né, que mais me chamou a atenção em sentar para te ouvir um pouco mais, é, prestar mais atenção naquilo que estava acontecendo ao meu redor e ao redor de muitas mulheres que clamam por ajuda. É um assunto que não era tão falado, não era tão esclarecido. Eu digo Uhum, isso porque eu sirvo a Jesus há 27 anos e desde o início do meu caminhar, eu estou ajudando pessoas de alguma forma. E nós não tínhamos a clareza do assunto que nós vamos abordar aqui hoje, mas uhum. como Deus tem te usado para deixar amplo, Amém. colocando uma luz sobre Sim, esse assunto. E é fato que aquilo que eu não conheço não tem como me libertar. sim. Então hoje, gente,
tudo que ela tem para transferir para nós é um acender da luz. Então fica atenta, não perde por nada, corre, pega papel, caneta, teu líquido favorito e recebe tudo que tem aqui. O assunto é narcisismo. Uhum. E aí, eu preciso que você diga aqui para as minhas, né, para todos os nossos convidados, quais os sinais de alerta sobre o narcisismo? Primeiro, eu fico feliz de você trazer a oportunidade de falar sobre isso, porque esse assunto ele entrou na minha vida assim de paraquedas. É mesmo. Porque eu não conhecia sobre narcisismo, né? Eu sei que muitas outras pessoas falavam há muito tempo antes de mim, e um dia começou a aparecer no meu consultório dezenas de pessoas com a mesma história, vítimas das mesmas tipo de pessoas. E aí eu fui estudar o que era, né? Fui aprender, e à medida que eu fui aprendendo, eu fui comunicando para as pessoas. E engraçado que eu perguntava para Deus assim: mas Senhor, tem gente que fala sobre isso, mas olha só, você ouviu de mim, não é? Uma vez eu cheguei e passei numa esteira em Portugal. Não é? Tava passando na esteira, aí uma moça que toma conta das malas, ela, né, aqueles fiscais que ficam ali, ela abaixou, falou uma coisa no meu ouvido, eu pensei que eu tava com algum problema com a mala, né? Levei um susto e não entendi o que ela falou. Eu falei, o que que eu fiz? Eu achei que eu tivesse feito alguma coisa errada. Aí ela falou assim, você salvou minha vida. Meu Deus. Mas, igual. Aí eu falei, é mesmo? Ela falou assim, aquilo que você fala sobre relacionamento abusivo me acordou e salvou minha vida. E aí quando eu passei da esteira, que tinha muita gente, né? Eu não pude nem conversar com ela. Quando eu estava do outro lado, ela gritou para mim assim, não pare. Ela gritou do aeroporto, não pare. Então eu entendi que outras pessoas falam, mas Deus me entregou essa missão e eu vou cumprir. Principalmente, Isa, porque eu penso que essa informação ela precisa ser levada para as igrejas, sabe? A gente, como crente, a gente precisa. Eu vou amanhã, né? Não sei que dia que vai passar o podcast, mas eu vou amanhã fazer um trabalho numa igreja que me pediram para fazer uma capacitação para líderes sobre narcisismo. E eu fiquei impactada com o convite. Eu falei, glória a Deus, a igreja está acordando, porque o apóstolo Paulo falou isso para gente. Ele deixou isso escrito. Ele falou em 2 Timóteo 3 para Timóteo: tempos difíceis virão, não é? Verdade. Onde as pessoas serão, e ele descreve um narcisista, não tinha esse nome. Mas lá em 2 Timóteo 3 está a descrição de todas as características de um narcisista. Uau! E o apóstolo Paulo nos chama atenção para isso. Então, se a igreja não acordar rápido, a gente vai perder, vai ter um prejuízo muito grande, né? Então, é ótimo poder falar dos sinais aqui para que as pessoas possam entender, porque muitas pessoas passam décadas nesse abuso, se sentindo culpadas, achando que elas são responsáveis, que elas são fracassadas por não ter feito o relacionamento dar certo, sem saber que tem um nome para isso, né? E como elas não sofrem abuso físico, elas pensam que aquilo não é abuso, não é? E também porque tem uma história de vida que já vem de abusos ou de pai, de mãe, de relacionamentos conflituosos, de negligência. E aí aquele tipo de situação ali é tão familiar que ela não percebe que aquilo ali foi um abuso, não é? Torna comum, né? Torna comum. E não consegue reconhecer. Então, existem muitas formas de você saber que você está passando por um relacionamento abusivo. E uma delas é você ver que você parece que anda num campo minado, né? Sim. É a sensação que você tem de que a qualquer hora uma coisa vai acontecer, uma bomba vai explodir. Você não tem uma noção do comportamento daquela outra pessoa. Por mais que você faça, você não sabe que horas você fala, que horas você não fala, se você tem que falar, se você não tem que falar. E as coisas acontecem de uma maneira tão inesperada, você fica procurando encontrar qual é o sentido daquilo, mas não tem sentido, porque não depende do seu comportamento, depende do interior daquela pessoa. O problema é dela, o problema não é seu. Então, uma das coisas é a sensação de estar num campo minado.
A outra é a sensação de que você está em estado de que tem a ver com esse, né? De que você está em estado de vigilância, você está em hipervigilância. Imagina uma pessoa num estado de estresse. Sim. Quando você está estressado, né? Você está com medo de alguma coisa, você está naquele estado de prontidão, né? Que o seu corpo está preparado para luta ou fuga, não é? Imagina você vivendo nesse estado o tempo todo na sua vida. Meu O Deus. prejuízo é físico, emocional, espiritual, nos relacionamentos. Outro ponto é quando você nunca se sente bom o suficiente. Você nunca se acha capaz, porque nada que você faz dá certo. Você se esforça, se esforça, se esforça, e aquela outra pessoa só te critica, só te humilha, só te distrata. E aí você fica se sentindo uma pessoa fracassada e querendo fazer mais. E esse é o jogo, entendeu? O narcisista nunca te elogia, ele nunca te levanta, Não valida. nunca valida você. Porque se ele validar, você fica tranquila. E ele não te quer tranquila. Ele te quer correndo atrás de fazer mais por ele. Porque ele olha para você como uma fonte de satisfação. Ele tem tanta necessidade de ser validado, então a satisfação dele é você estar o tempo todo querendo fazer mais para ele, né? Então ele não vai validar você, né? Uau. Ele não vai nunca te elogiar. Outro ponto, outro sinal é quando você se sente culpada por tudo. O sentimento de culpa é um peso absurdo que você leva, né? Você está sempre achando que você está fazendo alguma coisa errada. E ele te leva a isso. Inclusive, ele leva você a pedir desculpa por coisas que, na verdade, é ele que está fazendo. Né? Caramba. Se ele quebra tudo dentro de casa, se ele faz um escândalo, se ele perde a compostura, se ele desaba com você, ele ainda diz: olha só o que você me leva a fazer. Né? Uau. Ele trai você e diz: você é tão fria que você me obriga a te trair. E você acaba se sendo convencida disso e pedindo desculpa por uma coisa que você não fez. Eu tenho uma paciente Meu que Deus. pegou o marido uma vez num lugar público, né, com uma outra mulher. E ela viu a cena, ela sabia que não era uma coisa qualquer. Qualquer. E ela chegou e se apresentou como esposa dele. Ele levantou dali e ele falou tanto com ela, ele convenceu ela que ela expôs ele numa situação ridícula. E ela não tinha direito de expor ele assim. Até fazer ela pedir desculpa por ter pego ele com outra mulher e isso ter se tornado evidente, né? Então, você acaba se desculpando por coisas que não fez. Outro sinal é o isolamento. O narcisista, ele tende a separar você das pessoas. Ele tende a isolar. Ele faz isso para que você perca um apoio das pessoas, para que você não ouça ninguém, só ouça ele, para que a influência que você receba seja única e exclusivamente dele, para que você jamais questione ele. Então ele vai bombardeando você com informações e ele não quer que ninguém te esclareça. E ele faz isso de uma maneira bem covarde, né? Porque ele convence você de que as pessoas que você ama são falsas. Uau. Aí ele diz: sabe aquela amiga? Ela finge que é sua amiga. Sabe a sua mãe, a sua irmã? Eles são aproveitadores. Jogo de intrigas, né? Jogo de intriga. Ele vai criando confusão ao seu redor e você vai se afastando e você ainda acredita que ele está te protegendo. É tudo um jogo emocional tão perverso que você sente que aquela pessoa está libertando, está livrando você de uma situação ruim. Quando você vê, você está sozinha, isolada, você não tem mais ninguém. E aí, quando está nesse ponto, ele abusa, ele faz de você gato e sapato. Outro sinal é quando o relacionamento parece uma montanha-russa, né? É aquele alto e baixo o tempo todo. Você nunca tem aquela previsibilidade, você nunca está em paz.
certo? Você nunca sente paz no relacionamento. É um campo minado, literalmente. Literal. E você tá sempre assim, uma hora ele te trata bem, faz alguma coisa legal para você e passa um tempão fazendo muita coisa ruim. Aí ele te desvaloriza, ele te agride de todas as maneiras, ele é perverso com você e de repente volta, traz um chocolate que você gosta, entendeu? Aí você fica, a sua mente, você começa a enlouquecer, porque você não está entendendo nada do que está acontecendo. Uma hora ele manda você embora, ou diz que ele vai embora porque não te suporta mais. No outro dia ele chega programando uma viagem com você. Gente. Vamos fazer aquele passeio. Aí você não consegue entender o que está acontecendo, né? Não dá para maturar, é muita confusão. Não dá, não dá. É muita confusão. É muita confusão mental, né? E o pior, Isa, é que muitas vezes você fica tão prejudicada mentalmente que você começa até a justificar aquela pessoa. Uau. Você começa a pensar assim, não, ele está estressado. Ou ela, né, que a gente está falando para homens e mulheres Homens e aqui, mulheres, né? sim. Mas fala assim, não, ele está estressado. Eu tive uma paciente que falava assim. Aí eu falava assim, como ele é no final de semana que não está trabalhando? Aí ela parava, ele é a mesma coisa. Eu falei, e como ele é nas férias, não tem o que fazer? Aí ela, ele é a mesma coisa. Então, a pessoa tá sempre dando uma desculpa pro outro, porque nesse relacionamento você é levada a guardar só as coisas boas, que são migalhas, e esquecer das ruins, Ignora né? totalmente. Você vai ignorando as coisas ruins e vai ficando com aquela migalhinha de coisa boa, entendeu? Então, outro ponto é a perda da identidade. Você não sabe mais quem é você, né? Coisa. Você não lembra. Olha, eu tive uma paciente que ela fala assim, há anos que eu não sei o que é sorrir. Uau. Porque se você sorrir com as amigas, ele olha para você com aquele olhar de recriminação, não é? Se você fala, se você é expansiva, quando chega em casa você escuta horrores. Aí você fala assim, para evitar confusão, vou parar de sorrir. Para evitar confusão, vou parar de falar. Você ri muito alto, você chama atenção demais. Exatamente. Não sei que alegria é essa. Eu não sei que alegria é essa, né? Gente. Aí fala que você é vulgar, Sim. não é? Porque você tá expansiva demais, que isso é vulgaridade. Aí você vai tentando se acomodar à expectativa dessa pessoa. Quando você vê, você não se expressa mais, você não sabe o que você gosta, você não sabe do que você quer, porque você aprendeu a viver tantos anos fazendo o que outra pessoa gosta, correspondendo à expectativa dessa outra pessoa, que você esquece qual a sua preferência. Você não teve possibilidade mais de escolher, né? Então você vai se anulando. Quando você vê, quem é você? Não sei, me perdi, certo? Então, essas são algumas das formas que as pessoas precisam saber que elas estão, sim, dentro de um relacionamento abusivo. Abusivo. E dos pontos, né, que eu acredito que é real é aquela questão do castigo do silêncio. Que ele te deixa no cantinho do pensamento, ou ela, né? Porque infelizmente algumas mulheres também são assim, te deixa no cantinho do silêncio. Sim. Então, aquela luta para puxar diálogo, mas como você é culpada. Exatamente. Quando ele te deixa no silêncio, ele está dizendo assim, você se sente ignorada, você se sente desprezada, ele passa por você dentro de casa e como se você fosse invisível. Literalmente. Né? Aí você liga, ele não atende, você quer saber onde ele está, ele também não diz. Muitas vezes, tem muitos que se aborrecem por qualquer coisa e passam 2 dias fora de casa. Ele já estava querendo aprontar alguma coisa. Aí ele vai culpar você e dizer que foi você que fez alguma coisa e aborreceu. Falou demais, não aguento, não preciso disso. Não é? Caramba. Aí ele se afasta e te deixa ali totalmente ignorada. E aí a tendência é você pensar assim, nossa, o que eu fiz? Né? O que eu fiz para isso? Aí você sai atrás daquela pessoa querendo consertar alguma coisa e ele ama. E eu costumo falar
Quando Caramba. as pessoas falam isso para mim, quando elas falam assim, Elizabeth, eu não suporto o jogo do silêncio. Aí eu costumo falar assim, quando ele não faz o jogo do silêncio, ele está fazendo o quê com você? Aí elas falam, ele está me torturando, ele está me xingando, ele está me humilhando, ele está me massacrando. Eu falo assim, então, querida, na hora que ele faz o jogo do silêncio, é um prêmio para você, curte isso. Curte o silêncio. Curte o seu silêncio, porque é a sua folga. Certo? Uau. Então vai viver a sua vida quando ele estiver fazendo o jogo do silêncio. Eu tive uma paciente que Caramba. quando ele fez isso, ela virou as costas. Ele saiu, bateu porta, ela virou as costas, pegou os filhos, foi pro shopping tomar sorvete, foi pro cinema. Ele ficou um arara, Que não é? tal? Então, a gente tem que aprender a lidar com isso e não viver em função da reação dessa outra pessoa. Tem até um provérbio que diz que quem não se protege emocionalmente é como uma cidade sem muro. É, Então, o meio de se proteger é fazer o caminho inverso, no caso, né? Fez exatamente. silêncio, você pega suas coisas e vai viver. Vai viver. Vai curtir, vai pro Não é shopping, isso? vai cuidar dos cabelos, vai É se isso cuidar. aí. Agora sim, Elizabeth, uma coisa muito séria para essa geração. Pouco se fala sobre isso e eu gostaria muito de deixar isso claro aqui hoje, né? A forma com que o narcisista usa a religião. É. É importante a gente deixar isso claro, porque assim, a maioria do público que me segue são pessoas que frequentam alguma igreja, algumas já são membros de algumas igrejas, de alguma forma estão atrelados à religião. Sim, E eu tenho presenciado de uma forma direta e indireta muitos narcisistas escondidos na religião. sim. Fala disso pra gente. Então, o narcisista, ele vive de uma fachada, né? Sim. Ele mente o tempo todo. E a primeira pessoa para quem ele mentiu foi para ele mesmo um dia, Yes. né? Em algum momento da vida dele, que ele passou por alguma situação, que ele inventou um personagem para ele, né? Essa grandiosidade que ele inventou para ele. Então, ele é um mentiroso compulsivo. Então, ele precisa de uma máscara, ele precisa de uma validação o tempo todo. Então, ele precisa de um ambiente onde possa validar. Ser religioso dá um perfil legal, não é? Ter uma família, por isso que muitos não querem se separar. Porque ser alguém de família né? É tudo que eles precisam. Aí eles aprontam, e quando a mulher decide que ela vai dar um basta, ele fala: você está estragando a nossa família. A culpa é dela. A culpa é dela. Então, ele só quer essa família para mostrar para os outros. E a igreja é uma boa forma de manter essa fachada. Uau. Então, ele usa a igreja para isso. Muitos são membros de uma igreja e muitos são líderes de uma igreja, né? Porque a liderança, ela também te coloca num lugar de destaque, num lugar onde você pode manipular as pessoas, um lugar onde você é reconhecido, você é visto, né, de uma maneira admirável. Então, muitos, eles dentro da igreja, eles conseguem construir aquele personagem deles. E isso é muito difícil para uma pessoa que é vítima de um narcisista. Porque ela não tem condição de pedir ajuda. Porque quando ela vai pedir ajuda, se ela pede ajuda dentro da igreja, a igreja fala assim: você está brincando. Ou então aquele termo religioso antigo, não toca no ungido. Não toca no ungido. E aí se escondem atrás disso. Eu digo isso Exatamente. porque numa dessas minhas caminhadas como pastora local, nós recebemos um casal totalmente dilacerado por um líder abusivo. Elizabeth chegou num nível que o aniversário dele ou dela tinha que ser comemorado só entre os dois. O líder dava Sim, dinheiro para eles, dizendo: ó, vai jantar só vocês dois, para não fazer uma festa, para sim, as pessoas não estarem perto deles. Um absurdo. exatamente. Super sequelados, porque em nome de Deus usava isso para Exatamente. manipulá-los. Então, nem se relacionar com o corpo de Cristo eles poderiam, como Aham, líderes. Isolava eles sim, para fazer o que eles queriam. E eu vou dizer, deu sim. trabalho, tá? Para conseguir recuperá-los exatamente porque parecia normal. Por quê? Era em nome de Deus. Então. E você não pode destacar, né? Se você está numa igreja onde tem um líder narcisista, se você se destaca, já era. Você perde. Se destaca, você perde. Aí ele começa a jogar você de escanteio,
não é? Eu já tratei, né, de uma esposa de um líder narcisista e ela era muito carismática, ela ajudava muitas mulheres. E ele foi tirando tudo dela, né? Meu Ele tirou o Deus. emprego, ele tirou o estudo, ele foi tirando tudo até tirar o ministério, porque ele não suportava ver que as pessoas gostavam dela, até com a esposa, né? Gente, não Então poupa imagina, não ninguém. poupa ninguém. Então imagina um outro membro da igreja fazendo alguma coisa legal, se sobressaindo dentro de um ministério. Ele vai colocar aquela pessoa em escanteio. E mais, e quando você descobre? E quando você percebe? E quando você confronta essa pessoa? Aí ele vai conseguir, os macacos voadores, né? Ele vai conseguir influenciar outras pessoas para ajudar a punir aquela pessoa. Aí ele desmoraliza, joga o nome daquela pessoa na lama. Aí ele fala muitas mentiras para desvalorizar, para desacreditar aquela pessoa. Descredibiliza e ele fica com a razão, né? Exatamente. Eu já presenciei isso, inclusive, não faz muito tempo que eu acabei atravessando um momento muito difícil. Eu tentei ajudar de alguma forma e acabei saindo como errada. Eu coloquei as minhas mãos para socorrer, na verdade, né? E eu percebi um medo. Imagina, eu ficava por detrás dos bastidores, limpando, Sim, recebendo as pessoas, e sim, no fim eu fui alvo mesmo de uma situação tão constrangedora, como se eu quisesse dividir. Mas a sim, verdade é que, como eu estava ressurgindo das cinzas sim, e acordei, sim. então eu assustei. Vai dividir minha igreja. Então o que que eu fiz? Aham, Me despedi. Falei, não vou. Faz parte do meu processo de cura não sim, ficar num ambiente que vai me adoecer. Então, foi uma exatamente. passagem curta, muito necessária para me abrir os olhos, porque eu realmente passei um apuro com as pessoas acreditando, porque assim, eu não sabia o que Sim, estava acontecendo, eu fui sim, sentindo, né, exatamente isso, essa coação, essa sim. exclusão, sem saber o que era. E eu assim, meu Deus, eu só queria ajudar. Oi! Não Aham, é? Mas aí eu percebi um medo, né, que sim, eu acabei representando. Então, o que que eu fiz? Falei, não, não quero conflito, não vale a pena. Então, eu me aham, retirei. Então, eu quero aproveitar para deixar isso de conselho para você que está sendo alvo de algum tipo de abuso, aqui você vai ouvir muita coisa, a identificar. A gente está aqui para trazer luz, né? é. A identificar. Então, até que ponto você vai suportar tomar veneno e ficar Sim, nesse lugar sim, de morte? Porque um aham, líder saudável, de verdade, ele te impulsiona a crescer. sim, Prepara sim, um caminho para que você é. desenvolva. Eu digo isso porque eu vivo isso, né? A minha vida Aham, é outra. Esse impulsionamento com seus dons, seus talentos, sim, te engaja. A primeira entrevista do meu podcast foi com a minha pastora Elaine. E a gente aham, brinca dizendo que ela é parteira. Porque é aham, essa mulher que pega na mão de uma das outras e levanta um sim, exército. sim, Então é sim, sim. importante identificar, né? Existe, claro, né, como todo líder, aquela poda necessária para tratar, para treinar, para aperfeiçoar. Agora, Aham, há uma grande diferença quando é para empurrar para esse lugar de morte por conta do sim, abuso, sim, né? sim. Jesus, ele falou: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Isso é liderança, né? A Verdade. alegria de um líder segundo a vontade de Deus é Yes. saber que você, né, é o aluno dele e você vai fazer mais. Isso dá alegria. Agora, um Verdade. líder narcisista, ele vai podar você o tempo inteiro para que você jamais sobressaia a ele. E o mais difícil é que muitas vezes, quando ele realmente é exposto e não tem como negar, porque isso já aconteceu várias vezes, né? Sim. Quando não tem como negar, aí ele apela para o vitimismo, né? Aí ele Oh, chora. Ele chora yes. como nenhum ator consegue chorar também, né? Que Ele, tal? ele chora, ele se e ele até se mostra arrependido. Ele confessa alguns erros, claro que ele não vai confessar aquele que mais prejudica Grave, né? ele, mas ele vai confessar alguns erros. Eu conheço um monte de histórias assim. Ele vai confessar e as pessoas ficam ali. Você está na igreja. Na igreja você sabe, você ouve sobre perdão, É, a não é? misericórdia, né? É Vamos dar uma chance. misericórdia. É. E olha, eu conheço gente que está fazendo estrago na igreja por causa disso, e a pessoa
como você mesmo falou aqui, a pessoa que denuncia, a pessoa que revela, ela fica como errada, aquela que não tem misericórdia, porque ela não acredita, ela sabe quem aquela pessoa é. Então ela não vai acreditar, ela não vai recuar. Aí você é que tem que se afastar, porque você fica sendo a pessoa fria que não consegue perdoar. Uau, é Entendeu? importante anotar isso, minha gente. Então, Elizabeth, espera aí. Acaba que, de alguma forma, a religião pode ser um obstáculo para a vítima? A religião, a religião não atrapalha no sentido de quando ela nos aproxima de Deus, né? Mas Sim. às vezes a gente interpreta algumas coisas erradas. Então, é a má interpretação que faz a pessoa permanecer no abuso, né? Aquela coisa Então, do nome de Deus, né? e é aquela coisa assim, não, eu fiz uma promessa que até que a morte nos separe. Aí Eita. eu tenho uma pastora amiga que fala assim, é até que a morte mesmo, porque ele vai te matar, É, entendeu? uma hora não Uma suporta. hora, você está morrendo aos poucos, então a morte vai separar mesmo, né? Então, a pessoa, ela valoriza a instituição, ela fez uma promessa, ela acha que ela tem que ficar dentro daquela promessa, e ela acredita que ela está agradando a Deus em permanecer naquele lugar. Mas, Gente, pastora Isa, eu não conheço esse Deus aí não, tá? também não. Eu não conheço um Deus que fala assim, você está honrando a instituição, nem que você morra. Eu não conheço esse Deus, entendeu? Verdade, sim. Sabe por quê? Um dia Jesus falou assim, eu fiz o sábado para o homem. Eu não fiz o homem para o sábado. O homem nasceu primeiro. O valor do homem está na frente do valor do sábado. Deus fez a instituição casamento e eu não quero de jeito nenhum desvalorizar isso. Pelo contrário, eu luto com famílias, eu tento o máximo salvar famílias. Mas Deus fez o casamento para as pessoas. Ele não fez o ser humano para o casamento. Você está entendendo? Sim. Jesus morreu não foi por instituições, Jesus morreu por pessoas. Yes. A gente precisa respeitar, sim, mas a gente precisa entender que você não pode morrer por uma causa que não gera frutos. Uma coisa é você morrer por algo que gera frutos, outra coisa é você entregar sua vida em vão. Porque tem gente que acredita que se você morrer dentro de um casamento, se sacrificar por uma outra pessoa, você ganha eternidade. Não ganha, não. E eu vou te explicar por vários motivos que não ganha. Primeiro, você está lutando para salvar alguém que não quer ser Que salvo. não quer ser salvo. Alguém que nem acredita que precisa de salvação, que precisa de conserto. Uau. E outra coisa, quem pagou pela eternidade foi Jesus Cristo. A sua vida pode valer muito para ele, mas não vale para pagar o céu, não. Tá? Então, você pode fazer todo o sacrifício do mundo, que o passaporte para a eternidade é mais caro do que a tua vida. Então, não dê a vida à toa. A melhor maneira de você honrar o nome de Deus é você cumprir a missão que ele te trouxe na terra para cumprir. Ele te deu dons, talentos, te capacitou, te preparou desde o ventre da sua mãe com um propósito. Aí você entra num relacionamento que está te oprimindo, te matando, enterrando seus dons e seus talentos, fazendo você virar um verme ali dentro. E você vai dizer para Deus depois o quê? Quando você tiver que apresentar o que você fez com os seus dons. Você vai dizer, Senhor, não pude, porque eu vivi num relacionamento abusivo que me oprimiu. Jesus vai dizer, eu não pedi para você fazer isso, eu pedi para você cumprir uma missão. Yes. Então, se você se submete a um abuso, achando que você está cumprindo tua missão, você está errado em várias coisas. Entendeu? Gente, é verdade. Você não está salvando alguém e você está deixando se salvar muitas outras pessoas com o dom, com a capacidade que Deus te deu. Entendeu? Gente, eu entendi. Então, são muitos enganos. Então, não é a questão da religião, é a questão
da interpretação errada. A manipulação disso. Exatamente. Sabe que eu já disse isso algumas vezes e eu vou repetir aqui, já que esse é o assunto hoje. Geralmente, quando você entra no conflito para ajudar um casal, né? Sinceramente, essa é a realidade. Acaba que a tendência é prejudicar mais a mulher. Né? Sim. Em algumas instituições, muito mais. Quantas esposas de pastores que eu conheço ao longo da jornada, que elas se sacrificam num nível que parece que elas nem existem. Sim. Elas não têm voz nem para educar os filhos. E quando são traídas de alguma forma dentro do casamento, qual é o conselho? Ore para ele melhorar, perdoe, lute pelo seu casamento. Oi! Já para o homem, Elizabeth, acabei de me lembrar de algo aqui muito, muito sério. Quando eu mudei para Guarulhos, voltei para São Paulo, né? Eu morei 6 anos na Bahia, voltei para São Paulo e fui ser pastora em Guarulhos durante alguns anos. Eu recebi um pedido de uma amiga para visitar uma amiga dela que estava afastada do evangelho. Toda a informação que ela me deu foi essa daqui. Isa, ela está afastada, ela não quer assunto com ninguém, mas ela assiste seus vídeos. Ela gosta de você. Eu falei, então eu vou tentar. Peguei o telefone da mãe, mandava mensagem. Quando ela estiver em casa, me avisa que eu vou aí. Porque ela se afundou nas drogas. Então, ela quase não ficava em casa. Aí, eu com a mãe no contato. A hora que ela aparecer, me avisa que eu corro aí. Aí, eu precisei viajar. Chamei a assistente social da nossa igreja e falei, fica atenta. Porque se a mãe dela me sinalizar, você corre lá para mim e cuida dela. Porque a intenção era internar ela para tirar ela desse lugar. Um dia, eu estou num voo. Aí a chamada era da pessoa que eu pedi da assistente social, a Tamires, maravilhosa, me chama. Pastora, tô com ela aqui, ela tá em casa. E aí colocou ela no vídeo. Quando colocou ela esquelética, consumida pelas drogas. E aí eu ainda brinquei com ela, mulher, até que enfim te achei. Aí ela, ai, tô aqui, se ela quer me levar pra clínica, eu, mulher, vá. Amanhã eu vou lá te ver. Ele, então eu vou. Eu sei que Tamires cuidou dela, levou ela pra internação, ela foi. No outro dia eu não poderia entrar por conta da crise, né, de abstinência. Ela ficou internada alguns meses. Quando ela recebeu alta, eu fui lá com a Tamires e uma amiga dela para casa da mãe. Ela estava bem, já tinha ganhado peso, bem arrumada. Sentamos para conversar. Aquela história me dilacerou. Por quê? Ela me disse assim, Isa, eu fui pastora há 30 anos. Nossa. Ela disse, eu abri igreja em tal cidade. E ela deu o nome da instituição. Por tal igreja, tal cidade, fui eu com meu marido. Tal cidade, fui eu com meu marido. São 30 anos da minha vida entregue. Ela disse, infelizmente, eu caí, pequei, adulterei, confessei ao meu marido, fui levada a ministério. E quando eu fui levada naquela mesa, a ordem do pastor para o meu marido foi, deixa essa mulher, vá viver teu sonho de ir para os Estados Unidos, deixa ela ir pagando o preço dela. Porque essa é a linguagem da religião, pagando um preço. É um preço que parece que você tem 1000 parcelas e quando chega na 1001, você ainda tem mais 1000 parcelas, que é um preço que nunca você consegue pagar. Uhum. É uma cobrança absurda, né? E ele foi embora mesmo, tá? Deixou ela com 3 filhos e foi embora para os Estados Unidos. Aí ela disse, Isa, o que mais me arrebentou foi passar nas ruas, encontrar pessoas que eu ajudei desviar o percurso para não falar comigo. Nossa. Porque ela foi abandonada, foi ridicularizada numa reunião ministerial e com o marido impulsionado a ir embora. Aí ela disse, e eu realmente não suportei, me joguei nas drogas e levei meu filho mais velho comigo. Nossa. E ela disse, aí eu vi meu filho morrer de overdose na minha frente. E ela disse, aí eu me afundei muito mais. Porque eu levei meu filho para essa vida e vi meu filho morrer na minha frente. Meu Deus, que tragédia. E ninguém foi atrás dela. A única pessoa que ela aceitou que fosse eu. E a gente teve um trabalhinho com ela, mas deu muito certo. Porque naquele dia, enquanto a gente conversava na sala, ela foi relatando toda essa... Ela me contou muita coisa, né? Na frente da Tamires, da amiga, da mãe. Sim. E ela recuperada. E enquanto a gente conversava, assim, foi muito incrível, porque ela começou a lembrar do dia que ela se entregou a Jesus, de como Deus chamou ela para o ministério. E assim, a gente começou a falar de coisas boas, e eu via que o aspecto dela foi mudando, encerrou com a gente ali se alegrando. Ela, graças a Deus, seguiu a jornada dela, anunciando o evangelho. Eu consegui acompanhá-la por um bom período e vê-la de pé, depois desse turbilhão de abandono.
diante de uma situação que ela precisava de ajuda. Eu só me lembrava do que aconteceu com Judas. Ele vende Jesus e cai em si. Ele volta para a liderança que ele vendeu Sim, e diz, gente, me não, arrependi. tá aqui o dinheiro. O que que eles dizem? Se vira. Se vira. É uma escolha sua. Pague seu preço. É. E Judas foi e se enforcou. Então, nem todo mundo tem essa estrutura Sim, para lidar com essa Sim. manipulação que a religião faz, sim. para que você não se levante. Porque onde era mais para contribuir, acabam que usam isso. Então, Sim. a mulher que de fato não tem como tapar o sol com a peneira, não tem como fingir que não é verdade, porque é real. A mulher é sempre a desfavorecida nesse aspecto, né? E, gente, por favor, sem movimento feminista aqui, mas a luz clara de que é fato, de que a maioria das vezes a mulher sai em desvantagem. Sim, porque quando a mulher chega para contar um abuso, por exemplo, um relacionamento abusivo, ela é aconselhada a perdoar. Releve, ore. Ore, expulse esse demônio que quer destruir sua família. Às vezes é Exatamente, demônio. E às exatamente. vezes é um narcisista. E ela fica solitária, né? Porque além dela ter vivido todo aquele tempo de opressão, de abuso, de desvalorização, quando ela pede ajuda, ela sai daquela ajuda com um peso maior. Ou seja, a minha responsabilidade é acudir alguém que está acabando comigo. E... Se coloca na mão daquela pessoa a responsabilidade pela vida daquela outra pessoa. E eu já ouvi muitos falando assim, não, ele tem traumas de infância, você tem que suportar, Oi? você tem que cuidar dele. Olha, eu tenho trauma de infância também, querida, você também deve ter. Várias. Certo? Então, mas a gente faz escolhas, não é? Então, por que colocar esse peso dessa responsabilidade na vida de uma pessoa que já está massacrada, Esmagada. esmagada. Imagine, como o caso dessa pastora, por exemplo, né? Não é? Ela foi leal há 30 anos. Sim. Um momento que seja lá quais foram as Sim, razões, cada um sim. tem as suas escolhas e histórias. Sim. Ela estava totalmente disponível a ser cuidada, a ser tratada. Mas o conselho qual foi? E geralmente para os homens qual é? Deixa ela aí. Aham. Né? E vai viver sua vida, porque a Sim. Bíblia diz que por causa disso você está livre. E ela Sim. ali querendo restaurar de alguma forma, né? Mas ela não está livre quando ele trair, né? Quando Ela ele tem que trair. orar. Ela tem que orar. Tem que orar. Eu espero que isso fique como um alerta. E outra, às vezes ela não pede ajuda, e eu conheço esse lado, que é para dizer, não vai escandalizar. Ai, daquele que traz um escândalo para a obra de Deus. Então ela tem que aguentar, Sim, sim. porque senão vai escandalizar. E a pessoa se sente responsável por não destruir o ministério do outro. Ainda tem isso. Mas aquela outra pessoa não cuidou do próprio ministério, porque ela sujou o ministério dela com esse tipo de comportamento. E aí a responsabilidade é da vítima de se calar para não destruir o ministério do outro. Gente, é verdade. Então o peso é muito grande. Verdade. Muito pesado. Gente, que power isso hoje, viu? Agora sim, como é que o narcisista usa a Bíblia? Já que a gente está falando, né, o quanto essa questão de usarem o nome de Deus para que a vítima fique nesse lugar. E aí, como é que o narcisista usa a Bíblia ao seu favor? Pastora Isa, Deus, ele é muito justo, não é? Para Deus, relacionamento é via de mão dupla. Certo? O amor vai e volta. Para o narcisista, não. O narcisista, ele usa as pessoas. Então, relacionamento para o narcisista é via de mão única. Você serve para suprir a necessidade dele. Então, ele vai usar a Bíblia a favor dele, mas ele só vai ler a parte que favorece a ele. Então, é aquela mãe narcisista, por exemplo, que vai dizer para a filha assim, a Bíblia está dizendo honrar pai e mãe. Mas e a parte de não desperte a ira do seu filho? Essa parte não entra. Não é interessante. Não é interessante. O marido narcisista vai falar com ela, mas Deus mandou a mulher ser submissa. Mas ele não vai ler que Deus mandou o homem amar a mulher a ponto de dar vida por ela, né? Então, eles utilizam dos versículos de acordo com o que é favorável a ele. Porque o narcisista, ele se sente extremamente merecedor de tudo. Então, tudo é para ele, tudo é dele, ele não tem que doar nada, ele não tem que servir em nada, ele não tem que favorecer nada. Você existe para suprir a vontade dele, inclusive a palavra de Deus. Gente. A palavra de Deus existe
para castigar as pessoas que não fazem o que ele quer. Porque já ouvi de uma mãe narcisista uma vez dizer para a filha, não é? Falando assim, você tem que me honrar. Sabe fulana? Fulana tá doente porque ela fez uma coisa que não me agrada. E Deus foi lá e puniu ela. Meu Então a pessoa Deus. tem um sentimento tão grandioso que acha que Deus está a serviço dela para punir quem ela não gosta, né? Meu Deus. Então, o narcisista, ele não busca a justiça, não é? Ele tem, para ele, são 2 pesos e 2 medidas. Então, é uma pessoa que não serve a Deus. Aí tem gente que fala assim, mas olha, se é um pastor narcisista, como você pode dizer que ele não serve a Deus? Olha, eu não acredito que pastores são narcisistas. Eu acredito que narcisistas se apossem do lugar de pastor. É isso. Entendeu? Precisam desse lugar, né? Porque aquele que tem um chamado de Deus, Yes. ele não é. Porque Deus não ia chamar pessoas assim, mas eles se apossam, porque esse lugar vai dar projeção, não é? Então, essas pessoas se utilizam desse tipo, dessa forma. E aí o evangelho é que vai ser prejudicado. Porque quando você escuta que uma liderança ou que alguém fez e aconteceu dentro da igreja, aí as pessoas que estão de fora falam assim, olha lá o mundo do crente. Yeah. Não é? É tão difícil. Então, ele não está servindo a Deus, ele está servindo a ele mesmo. Gente. E se utilizando da igreja, se utilizando da palavra de Deus. Seja ele membro, seja ele líder. E coloca nesse lugar de poder, porque não tem como manipular as pessoas se não tiver esse lugar de poder. Sabe que eu lembrei da mulher samaritana? Ela está na beira do poço. Jesus sabe que os 12 não têm muita estrutura para lidar com o passado dela, então Jesus manda todo mundo no mercado, né? Senta com ela e vai conversar com ela. Mas assim, a resistência dela Sim. sobre os judeus, né? Que ela diz, como sendo tu, judeu, me pede água. Por quê? Ela está tão acostumada a estar nesse lugar de discriminação, Sim. que ela coloca todo mundo na mesma balança, né? Aí Jesus disse, se você soubesse quem está falando com você, quem ia pedir água era você. Exatamente. Então eu quero falar para as pessoas que estão assistindo a gente, que foram feridas de alguma forma por esse tipo de tratamento, né, por esse tipo de gente narcisista, e eu amei sua colocação, né, da pessoa ser narcisista e se valer desse lugar de liderança para promover a dor na vida das pessoas. Eu quero te dizer que assim como aquela samaritana, que tinha assim uma história muito difícil, né? 5 tentativas de ser feliz, 5 casamentos. Jesus não disse que era crush, que era caso. Ela foi casando. É interessante porque lá em Israel, é importante fazer essa observação, é que se a mulher queima o arroz, o marido coloca ela para fora de casa. Então, assim, não era difícil. Não é tentar 5 vezes ser feliz. Só que ela era discriminada por isso. E Jesus senta ali para falar o quê? Se você soubesse quem está falando com você, ou seja, não me coloca na balança achando que todo pastor é narcisista, que todo pastor é abusivo, que todo líder vai usar a sua fé para te destruir. Se dê a chance de conhecer lideranças saudáveis, se dê a oportunidade de ser amado de fato, até pelos frutos, né? Nossa, eu conheço tantos pastores, homens de Deus, tantas mulheres, mulheres de Deus. Graças a Deus, isso dá um ânimo para a gente fazer a obra de Deus, uma né? esperança. É a minoria, Verdade. entendeu? São minorias. A maioria, pelo menos que eu conheço, graças a Deus, né? Eu lido com muitos homens e mulheres de Deus de verdade, que dá para a gente assim um gás, um ânimo a mais para servir o evangelho, e a gente sabe vale a pena, porque tem jeito. Verdade, tem esperança. Tem esperança. Tem esperança. Eu espero que a forma com que, graças a Deus, Elizabeth está colocando aqui com toda clareza, você coloque luz e observe os frutos, né? Porque tem gente que fala muito, mas os frutos dizem muito mais. Então é importante avaliar pelos frutos se de fato você está numa ambiência saudável para sua família, se você, né, de repente está sendo alvo desse, em nome de Deus, usando a Bíblia, um relacionamento abusivo no casamento, na liderança, uma mãe, um pai, porque eu conheço pessoas adultas que elas não conseguem viver a vida delas por conta dessa questão dos pais narcisistas. Outro dia até viralizou um vídeo de um rapaz que num reality,
ele poderia soltar a mãe ou a esposa, né? E Aham, aí ele, a minha mãe. E assim, a mãe achando o máximo. E eu aham. assistindo a cena, eu disse, gente, Menino. um moleque, né? Porque assim, como a gente fala em São Paulo, né? Um Aham, moleque que é, ele, a minha mamãezinha, ele fica emocionado porque soltou a mãe daquela brincadeira ali no reality, né? Demonstrando que ele realmente é aquele homem que só tem barba, sim. mas é manipulado, né? De alguma Uhum, forma. É interessante porque assim, eu sou mãe de três, né? A Isadora tem uhum, 8 anos, o Biel e o Xande. E é muito interessante o quanto eu vejo o retorno neles sim. da projeção. Foi ontem, Xandinho chegou, pegou o chocolate, aí ele foi subir a escada, aí ele jogou o chocolate. Eu falei, rapaz, é assim que você me presenteia? É. Aí ele desceu. Ele é o quê, mãe? Eu falei, você não vai jogar bombom para sua esposa, não? Como é que faz? Aí ele pegou o bombom, me deu um beijo, me entregou o bombom. Eu falei, tá Aham, aprendendo, garoto. é isso aí. Não, mãe, tô com pressa para dormir. Eu disse, eu tô te treinando para Uhum, entregar para minha futura nora um sim, grande homem. é isso aí. Então, eu espero que as mães que estejam aqui usem todas essas informações, porque nós estamos falando de pessoas narcisistas, Sim. né? Para se policiar, se averiguar, ver, né, se há algum espírito de manipulação ao seu redor. Elizabeth, há uma questão aqui que eu faço questão de te perguntar. Mesmo depois que a pessoa separa, se desliga, né, na separação, de alguma forma, se distancia de um relacionamento abusivo, por que que é tão difícil se desligar totalmente? Então, porque a mente da pessoa fica presa numa dinâmica tóxica, Uma né? dinâmica Numa tóxica. dinâmica tóxica. É como se fosse um vício, não é? É um mundo de frustração e esperança. Frustração e esperança. E se acostuma com Sabe? isso? E a pessoa se habitua Habitua. nesse tipo de coisa. Muitas vezes é porque essa pessoa já vem com uma história assim de longos anos, não Oh, é? Ela já aprendeu a aceitar migalhas, né? Então ela acaba ficando presa nesse relacionamento e você fica presa porque você foi habituada a viver a vida de outra pessoa. Então aquela pessoa vai embora, parece que tem um vazio, porque você perdeu a sua vida, você perdeu seus sonhos, seus objetivos, seus alvos. Então oh. dá a sensação de vazio, de que não tem nada, Mesmo que perde a identidade, perde a né? identidade. Além disso, aquela pessoa que foi embora, ela convenceu você durante anos que sem ela você não era ninguém. Aí você se sente um ninguém quando ela Oh. vai embora. Acredita mesmo Você nisso. acredita nisso? Eu tive uma paciente que Gente. ela dizia assim, ela é muito massacrada, muito oprimida, muito humilhada, muito abusada mesmo, adoecendo mesmo. E eu falava assim: o que te prende nesse relacionamento? Ela falava assim: eu não vou saber viver sem ele, porque eu dependo dele para tudo. Aí eu fui colocando para ela de volta como é que era a vida dela. Ela era médica. Ela pagava a maior parte das contas de casa. Ela resolvia todos os problemas quando tinha alguma coisa com defeito, coisa de escola de criança. Ela resolvia todas as situações de casa, mas ele tinha convencido a ela de que sem ele ela não era ninguém, entendeu? Então, Gente. essa dinâmica, ela aprende e você fica habituado nesse processo. Isso me faz lembrar Nossa. o aleijado do tanque de Betesda. 38 anos à espera de que alguém colocasse ele ali no poço, à espera de que aquela água milagrosa curasse ele. Às vezes tem pessoas que passam 38 anos ou mais, conheço pessoas que já passaram 40, na esperança, porque você vicia nesse processo. Ele te trata Gente. mal, daqui a pouco ele dá uma migalhinha, né? Aquele aleijado passava meses, até que um dia a água vinha, né? De repente ele via alguém curado. Aí ele tinha esperança, uma hora vai ser eu, uma hora vai ser eu. E o tempo vai E o passando. tempo vai passando. E quando uma pessoa vive num relacionamento abusivo e você pergunta para ela se ela quer sair, ela fala assim: "Mas eu já tentei, ele não muda". E sabe o que é interessante? Jesus, quando chegou para aquele aleijado, ele não falou da doença dele, ele não Uau. falou de nada, ele falou: "Quero saber o que você quer". Ou seja, a resposta estava nele, não estava na fonte, não estava no nível da doença dele, mas estava nele. E às vezes as pessoas ficam presas porque ela acha que a única esperança está no outro. O aleijado achava que a única esperança dele estava em alguém para levá-lo ali.
E a pessoa que vive num abuso é uma coisa tão louca que a esperança dela é a mudança ou é a consciência da pessoa que está destruindo ela. Gente. Como você pode colocar a sua esperança em alguém que está acabando com a tua vida? Você entende o nível que fica a mente de uma pessoa? Isso são traumas, Gente. entendeu? O ciclo do abuso, ele faz isso, ele cria uma série de traumas que para curar disso é um processo. E a pessoa tem que entender que ela precisa desse processo. Mas essa história, ela me diz muito sobre isso, entendeu? Sim. Não coloque a esperança no outro. A mudança é sua. Às vezes, Isa, o comprometimento da pessoa é tão sério que às vezes eu falo para ela, é você quem tem que mudar. Ela se revolta e diz assim, mas você está dizendo que eu sou culpada? Não, eu estou dizendo que você tem o poder. Entendeu? Sim. Você não é culpada, mas você tem o poder. Jesus falou com aquele homem. Ele disse, olha, não é a fonte. Uau. Não é nada. É você. Ele não falava a sua fé que te curou? Foi então isso. O poder está aí dentro. Decida, escolha. Tome a sua decisão. Não é? E as pessoas precisam fazer isso. É isso. Elas precisam parar de apostar e principalmente parar de apostar exatamente na pessoa que está destruindo ela. Dessa fonte aí não tem milagre. Dessa fonte não sai cura. Meu Deus. Então, o narcisismo não tem cura, Elizabeth? Olha, as pessoas pensam na cura como assim. Teve uma pessoa que falou assim: não dá para tomar um remedinho? Não dá para levar no psiquiatra e tomar um remédio? E aí? Olha, você vai num psiquiatra porque você tem depressão, ansiedade, bipolaridade, tem alguma coisa química no teu organismo também que está descompensada. Então tem um remédio que ajuda a controlar essa química, Uma além da intervenção. terapia. Sim. Agora, um transtorno de personalidade, ele é um jeito de ser. É como a sua personalidade foi construída, é a sua maneira de se ver, de ver o mundo, de ver os outros. O que pode acontecer é quando uma pessoa realmente se dispõe, e isso é raro, acontece, mas é raro. Sim. É quando uma pessoa se dispõe a entrar num processo de terapia, se comprometer, ficar anos dentro desse processo, para aprender a administrar o comportamento dela. Ela vai exteriorizar diferente. Ela vai ter controle sobre aquilo que ela está exteriorizando. Mas ela não vai deixar de ser quem ela é. Entendeu? Uau. Até onde se entende, é assim que a gente sabe. Meu Certo? Deus. Sabe que eu lembrei aqui agora de Juízes 19, de uma mulher que era uma concubina, que, na verdade, assim, naquela época, né, nesses tempos bíblicos, o homem tinha mais de uma esposa, né? Então tinha o oficial e tinha as concubinas, que tinham vida como de uma esposa, né? Os mesmos privilégios e tal. E esse levita, o texto não é claro, e assim, eu já busquei tanto para ver o que de fato aconteceu. Porque algumas traduções dizem que eles brigaram, outra diz que ela adulterou. Mas o resumo é, eles se desentenderam e ela foi para casa do pai, a concubina dele. 4 meses depois, ele viaja para ir atrás dela. E o texto em Juízes 19 diz que ele lhe falou ao coração. Então, assim, ele sabe falar de um jeito que mexe nas emoções dela. Ele sabe onde toca. Sim. Né? Ele tem a linguagem certa. Aí, mesmo depois da briga, 4 meses fora de casa, porque ela já tinha se posicionado. Sim. Pelos resultados do que aconteceu com o fim dessa história, é que eu tenho uma conclusão que ele era um cara muito cruel. Por quê? Sim. Eles brigaram, ela foi para casa do pai, ela tá lá posicionada. Sim. Ele vai lá e começa a falar no coração. Então, assim, apesar da firmeza dela, Sim. ele sabe onde toca, no Sim. coração, né, nas emoções. E convence ela a voltar com ele para casa. Aham. Na hora de voltar para casa, eles vão para uma praça, esperam uma hospedagem, né, como era o costume. Ninguém veio oferecer hospedagem, porque ele estava com um funcionário, ela e uma jumenta. E aí vem um senhor e começa a bater papo com ele. Ah, você é da minha cidade, eu também sou de lá, então fui para minha casa. Foram para casa desse senhor, começaram a beber. Enquanto eles estão bebendo, homens batem na porta e querem abusar sexualmente do levita. Aí ele diz, não, eu não. Toma aqui minha concubina. Pega a mulher dele, lança para os abusadores e continua bebendo. Aí de manhã ele não quer nem saber onde ela está.
ele está escrito em Juízes 19. Sim, sim. Ele apronta as coisas, a malinha dele, chama o empregado e ele está indo embora. Sim. Pera, ele saiu da casa dele, ele fez uma viagem para tirar ela de dentro da casa do pai. E agora ele está bebendo, vai dormir, acorda de manhã, vai embora, depois de ter entregado ela para ser abusada. E aí, quando abre a porta, ela está caída na soleira da porta. E ele começa a sacudir ela e diz: vambora, vambora, fala. E ela não consegue falar. Porque é o que você disse, né? A vítima não tem fala. Ela perde tanto a sua identidade que ela não tem lugar de fala. Ela é silenciada. Como aconteceu com essa mulher. Só que, assim, ele força. Sabe, eu posso até estar equivocada, eu vou aproveitar isso para dizer, porque de repente posso ser corrigida aqui e vai abençoar a vida de muita gente. Mas chega um nível do abuso que ele fica cobrando que ela produza. Nossa, tem que fazer alguma coisa. Sim. Vai se cuidar. Mas como é que ela tem fôlego depois de tanto abuso? Porque foi uma noite inteira. Sim. De diversas formas, por diversos homens. Não Sim. foi protegida, não foi cuidada pelo marido, Sim. que ela deveria ter sido. E agora ele quer que ela fale. Né? Ele quer que ela produza, ele quer que ela viva. Sim. Está incomodada porque agora ela não está sorrindo. Sim. Então, peraí, drenou as forças todas e quando ela perde totalmente esse desejo de viver, ela que está errada. É porque o narcisista não vê a outra pessoa como pessoa. Ele não vê o sentimento do outro. Ele vê a utilidade da outra pessoa. Utilidade. É a utilidade. Não importa a necessidade, o que ela pensa, o que ela sente, quais são os sonhos, quais são os desejos. O que importa é o que ela possa oferecer. Uau. Certo? Então, naquele momento ali, ela resolveu um problema para ele, né? Gente, verdade. E é interessante quando você fala que ele foi 4 meses depois buscá-la, muitas vezes, depois de muito tempo, um narcisista volta a procurar aquela mesma vítima. É mesmo. Ele volta. Ou porque ele não está precisando de outra fonte de suprimento, né? Ou porque aquela pessoa está começando a cuidar da vida dela e ele não pode, porque é aquela pessoa, ele entende que é propriedade dele. Então ele se irrita profundamente de saber que aquela pessoa está levando a vida, está indo em frente. Antes que ela faça isso, ele vai e cativa para trazer de volta para o lugar de humilhação, que é o lugar que ele está preparado a colocar aquela pessoa. Então ele não suporta ver aquela vítima feliz. Por isso que às vezes, Isa, as pessoas ficam muito, a vítima de um narcisista, uma sobrevivente de um narcisista, ela fica muito revoltada depois que passa por tudo isso e ela quer se vingar. E sabe qual é a vingança que você pode ter maior, que eu não chamo de vingança? Mas é você cuidar da tua vida. Porque se você, primeiro, você vai cuidar da sua vida e vai esquecer. Não vai esquecer porque isso não apaga da memória, mas você vai aprender com a situação que você viveu e vai levar uma vida que pode ser muito melhor do que antes, porque agora você tem mais experiência, você tem mais sabedoria, você tem mais força. Meu Deus. Porque essa experiência te gerou força, você vai poder ajudar outras pessoas, mas você precisa olhar para frente. Yes. E se você pensa que vai ferir um narcisista indo atrás dele ou se ocupando de se vingar, você vai dar um maior prazer para ele, porque ele sabe que você está olhando para ele. Então, nem que seja para você estar ali tentando machucá-lo, se você está olhando para ele, ele está feliz. O que deixa ele indignado é saber que você não olhou para trás, você está olhando para frente, para sua vida. Isso arrasa com o narcisista. Gente. Então, se vingar dele, se ocupando dele, é bobagem. Cuida da sua vida, que é o melhor troco que você pode dar. Uau! Eu tenho uma amiga que diz assim, ó, que a sua vingança seja ficar de pé. Exatamente. Que a sua vingança seja ficar de pé. Porque olha que situação. Ela volta para ele, tá indo para casa na esperança, né? Ah, ele mudou, alguma coisa deve ter mudado, mas ele se valeu disso, né? Para trazer ela de volta. Aí agora ela tá caída na porta, com a mão na soleira. E aí ele fica tentando fazer ela acordar, ela não acorda. Ele pega ela do jeito que tá, joga no carro, né, no jumento e segue para casa. É uma coisa. Pois, não tem empatia Não, nenhuma, nem né? tem empatia. Aquilo ali é só um instrumento na mão dele. Não é um ser humano. E o intrigante é que, assim, o fato é, em Juízes 19, que quando eles chegam em casa, que ele se dá conta, ela tá morta. Aí ele faz o quê? Corta o corpo dela em 12 pedaços, distribui entre as tribos. E o capítulo 19 encerra dizendo assim: falem disso. Meu Deus do Não céu. ignorem. Não tapem o sol com a peneira.
aquela questão dele ter distribuído o corpo dela em 12 pedaços era um protesto, porque a tribo que acolheu ele fez aquilo com ela. Mas ele Aham, não conta a parte que ele empurrou ela para esse lugar de abuso, de exatamente, dor, exatamente. onde tudo foi violado. Agora, É, eu quero falar para todas as pessoas, exclusivo, né, o público maior que me segue aqui, que são as mulheres, é que é óbvio, do lugar do abuso até a casa do homem que hospedou eles, houve um tempo, né? Um prelúdio de pensamento. E é claro que passou na cabeça dela. Isso aí, para mim, é muito óbvio. Eu estava tão bem na casa do meu pai. O que foi que eu fiz? Então, eu quero dizer para você que ainda está viva e que tem a possibilidade de fazer as suas escolhas. Recebe esse podcast hoje como uma chance de você pegar a sua vida e dizer: eu vou cuidar dela. E fazer exatamente o que acabamos de ouvir aqui, né? Vou uhum, ficar de pé, vou estudar, vou cuidar de é, mim, vou cuidar do meu corpo, vou fazer uma faculdade. Eu tenho exatamente. 42 anos e já faz nem sei quantos anos fazem que eu sonhei em fazer psicologia. Em algum momento eu fui convencida que eu não tinha cabeça para fazer uma Uhum, faculdade. E aí agora eu estou convencida que tenho, sim, capacidade, sim, cabeça, né? E no tempo certo eu consigo voltar para esse lugar sim. e de estudar, de ser sua colega, Ah, vamos trabalhar juntas. né, não? De ser sua colega e dizer para você, puxa vida, por que não? Ah, minha vida acabou, acabou tudo. Hoje nós estamos aqui para te dar essa esperança. Você Sim, está sim, viva. sim. Então, pega esse fôlego que você, não, mas eu já estou velha. Gente, velho é o pecado. É. Eu tenho uma paciente que fez parte da jornada e ela tem 65 anos, entrou na faculdade de psicologia agora. Depois que ela Mesmo. passou pelo processo, ela se sentia um lixo, Meu Deus. ela se sentia uma coisa insignificante. E aos Mas 65? ela buscou terapia, ela buscou tratamento, ela buscou ajuda. É A gente isso. precisa buscar ajuda. Sabe por quê, pastora? Às vezes o obstáculo da cura não é a doença, é o apego à dor, entendeu? Uau. A pessoa fica tão habituada naquele ciclo vicioso de dor e de sofrimento que ela acha que é só aquilo que a vida tem para oferecer para ela. Meu Né, não. Deus. Jesus falou: eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, plano de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus não planejou isso para você, É isso. né? Dita essas palavras, Elizabeth fala. Tem uma mulher agora, do outro lado da tela, sendo vítima, já sem fôlego. Por onde ela começa para sair desse fundo do poço? Primeiro começa pela decisão de sair, A né? A decisão. escolha tem que vir de dentro dela, né? Eu tenho um trabalho, Isa, que eu fiz a partir desse momento aí, né? Eu já tenho a jornada Revendo Caminhos, Maravilhoso. é um programa de terapia intensiva fantástico, que foi um instrumento me dado por Deus. Deus me deixa pegar o crédito, mas eu sei que o crédito é dele, sabe? Tudo bem dele. É tudo dele. Mas eu tenho esse programa há muitos anos e eu adaptei esse programa para pessoas que são vítimas de narcisismo. Então, são pessoas que entraram nesse programa como assim o último fôlego, Uau. não é? Tem uma que eu fico impactada com a vida dela, porque ela chegou, ela se sentia tão pequena, tão insignificante, tão sofrida, parecia que era uma pessoa que se arrastava, Meu certo? Deus. E ela pegou a jornada como se fosse assim: isso aqui é minha tábua de salvação, é aqui que eu vou sair. Ela determinou. Ela nunca deixou de fazer uma aula, ela nunca deixou de participar de um encontro, que eu faço encontros mensais, são aulas gravadas, a pessoa pode fazer no ritmo dela. Uau. São 260 aulas nesse programa que você faz 10 minutos por dia, É um certo? É processo. um processo. Esses 10 minutos por dia é uma viagem no seu interior para trabalhar com a sua estrutura emocional lá de trás, que está fragilizada. Não adianta você consertar só o hoje sem fortalecer o alicerce. Não adianta você querer levantar um edifício se você não sabe como é que está o alicerce, A origem disso, a então. origem, né? E Uau. aí a gente foi trabalhando e ela tomou de volta uma empresa que ela tinha, que ela, o narcisista já tinha tomado da mão dela.
Os filhos dela renasceram, porque os filhos viviam tão tristes por ver a mãe esmagada. Os filhos renasceram de novo, entendeu? Eles agora podem viver, porque a mãe dele está de pé. Meu Então, Deus. eu vejo coisas lindas, as pessoas precisam ter esperança, não é? Verdade. E tem que ter ajuda. Não adianta você caminhar sozinha. Sozinha você caminhou até agora, não adiantou. Você se esforçou até agora. Você precisa aprender, saber como. E tem que ter alguém para te segurar na tua mão, É isso. entendeu? Então, esse programa tem trazido de volta à vida muitas pessoas que hoje acordam de manhã em paz, Meu Deus. sabe? Acordam respirando profundamente, sabendo que ela tem um dia para viver, que ela não vai ficar ali morrendo de medo do mundo cair em cima dela, né? Pessoas que respiram hoje livremente, né? Que fazem planos, que fazem projetos, que executam os sonhos dela, que olham para elas, que sabem cuidar das pessoas, mas elas cuidam fortalecida. Porque não adianta nem você querer cuidar de alguém se você não está bem. Eu costumo dizer que anêmico não doa sangue, né? Verdade. Então, É você fato. precisa se fortalecer. E olha, a sua vida vale muito. É isso. A sua vida vale muito. Não abandone a sua vida. Uau. Porque Jesus está esperando muito de nós. E a gente precisa corresponder à expectativa dele Verdade. e não das pessoas. Meu Deus. E se tiver alguém te criticando, porque às vezes as pessoas criticam, né? Quando você se levanta, né? Verdade. As pessoas criticam, né? Lá no tanque de Betesda, quando aquele homem levantou, os religiosos criticaram, né? Mas é sábado, você não pode pegar tua cama. Nem olharam para aquilo que, para o milagre que tinha acontecido. Meu Deus. Aquelas pessoas nunca chegaram ali para perguntar se aquele homem precisava de uma comida e de uma água. Mas na hora que ele se levanta, vai dizer para ele, né? Você não podia ter feito isso, porque é sábado. Então as pessoas vão dizer para você, mas que é isso? Né? Você está mudada? Que história é essa? Mas ninguém entrou na sua casa para saber o que você estava sofrendo no tempo que você estava sofrendo. É isso. Então, a nossa satisfação ela tem que ser dada para Deus e não para a opinião dos outros. Uau! Gente, que fantástico! Mais esclarecedor que isso, só seguindo a Elizabeth nas redes sociais. E fala pra gente o Revendo Caminhos para 2025. Então, Como é essa jornada? Porque eu quero viver essa jornada. Então, para participar da jornada Revendo Caminhos Online, que é esse processo que é de um ano, né? Ano. Você vai fazendo ali paulatinamente, porque é uma reestruturação, Sim. né? Então, o link está na bio, você pode fazer a inscrição lá. E eu fiz uma coisa, um processo, Isa, que favorecesse todo mundo a fazer, É mesmo. né? Porque processo, terapia custa caro, Sim. né? Então, é um processo que dá acesso a qualquer pessoa a fazer, né? O valor, você olha lá que você vai ver, tá no link da bio, vai te dar a possibilidade de fazer com tranquilidade. E para esse ano, eu quero ver se eu consigo fazer o Revendo Caminhos presencial, Perfeito. que é um intensivão de um dia, né? Que inclusive eu vou fazer um no navio agora, em abril, É mesmo? de 3 a 6 de abril, num cruzeiro. Uau! E tem inscrições ainda para esse navio? Tem. Pode passar uma mensagem para mim lá E sai de Santos, né? É mesmo, São Paulo. Sai daqui de São Paulo, para quem mora aqui, vai ser muito mais facilitado, né? Gente, não perca essa oportunidade. Se ame Então, nesse nível de investir em você. É isso aí. Então, eu tenho esse projeto de levar a mais pessoas o Revendo Caminhos, tanto online quanto o presencial. Porque a gente está aqui para mudar o mundo, né, querida? A gente está aqui para mudar pessoas, né? É isso que dá sentido para a vida da gente, é mudar a gente. Verdade. Né? E aí, para você que está aí do outro lado, com essa possibilidade dada, aqui está o Instagram da Elizabeth, você pode aproveitar essa bio, clicar, pensa assim, olha, eu preciso ficar de pé e eu tenho alguma amiga, eu conheço uma mulher que também precisa se levantar, dá esse presente para ela, aproveita que ainda é fevereiro, né? Sim. Estamos no início do ano, não, vou deixar para janeiro do ano que vem, ou amanhã é outro dia, você tem o agora, então corre. Aproveita essa oportunidade de... Olha, que interessante você falar sobre trabalhar na origem, né? Sim. Porque às vezes é um paliativo. Né? Não, eu vou fazer uma viagem que quando eu voltar eu melhoro. E são paliativos, porque enquanto eu não encontrar a origem... Por que eu me sujeitei a isso? Por que eu aceitei isso tanto tempo? Sim. Como eu ouço muitas mulheres carregadas de culpa dizendo, meu Deus, como é que eu não enxerguei isso antes?
Porque é um processo enxergar, né? Cada uma tem o seu tempo, Sim. e é fato. Enquanto você não enxerga, você não consegue ser transformada. Então, tá conseguindo enxergar agora? Começa agora. E que bom. Jesus está voltando, né, filha? A gente tem que se preparar. Não é? Verdade. Cada dia é muito significativo para você cumprir a tua missão. É isso. Então, você vai deixar para ano que vem, você vai perder um ano Não de dá. vida? Não dá. Não dá, não dá. E mesmo porque quantas coisas você já perdeu dentro daquilo que te adoeceu. Então, se amar é urgente. Faz isso por você. Para você que é mamãe, para você que é papai, para você que é filha de Deus, que está aí dizendo: ai, encontrei um copo d'água no meio desse deserto. Elizabeth, obrigada, de verdade, por transbordar tanta coisa boa sobre mim e sobre todos os que seguem e que são abençoados ao longo de todos esses anos. Um presente para mim também tá aqui. E obrigada por nos enriquecer. Essa é a ideia, né? Porque você é rica em conhecimento, em bondade, em profissionalismo. Gente, quanta maturidade, quanta coisa boa por aqui, tá? Obrigada. Eu espero que Deus continue te abençoando, ampliando. Espero Revendo Caminhos em São Paulo. Sim. Quem mais quer Revendo Caminho em São Paulo? Escreve aí de baixo. Olha, queremos Revendo o Caminho em São Paulo. É isso aí. Ou então fala da cidade que você está, sinaliza, porque eu espero de verdade que vivamos isso juntos. E quando isso acontecer presencial, eu realmente quero estar sendo enriquecida e abençoada como fui hoje. Em nome de Jesus. Obrigada, tá? Deus te abençoe sempre. Tá? Amém. Deus te abençoe e te guarde. É isso, minha gente. Um beijo e fica crente.